Bem-vindos a mais um vídeo, gente. Então hoje vamos falar sobre a criação, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se já gostou do tema, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá. Gente, eu acho que a maioria das pessoas acham assim, que de alguma forma falar da criação, sabe, uma coisa muito simples, que, não, é pra criança pequenininha saber e tal, que Deus criou o mundo. Mas você já parou pra pensar o olhar de Deus em relação à criação? O amor de Deus quando pensou em nos criar, né? Então acho que isso que eu vou falar hoje aqui, né? Nesse olhar mais em Deus nos amar e Deus, ele querer uma família, né? Então foi realmente isso. Quando Deus, ele no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, que é João 1, de 1 a 3, né? Eu acho que todo mundo conhece esse versículo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, no princípio estava Deus. Deus estava lá, né? O mundo ainda era sem forma definida, e Deus era só uma luz, né? E aí Deus disse assim, nossa, eu vou criar uma família, eu preciso de uma família, filhos, filhas, uma família para eu cuidar e que sejam conforme a minha imagem. E aí, eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem assim o que é que Deus pensou, né? Quando um casal, eles se casam, né? Tem alguns que optam por não ter filhos. Mas os que optam por ter filhos, eles falam assim, rapaz, tá casado é massa, mas acho que tá faltando alguma coisa, vamos ter um filho? E aí os dois concordam e eles começam a preparar a vida para a chegada desse bebê. E aí começa, não, vamos primeiro então comprar nossa casa. E aí compra uma casa. Vamos comprar um carro, né, para ele se movimentar, a gente poder dar o melhor para ele, vamos comprar um carro. Então vamos mobiliar nossa casa, vamos fazer o quartinho dele, mobiliar a casa. Nós dois estamos com empregos estáveis? Estamos. Quando tá tudo pronto, quando tá tudo perfeitinho, eles sentem, não, agora tá tudo bem. Aí eles têm o bebê. E aí, em alguns casos até, quando esse bebezinho nasce, cresce um pouquinho, eles ainda têm outro filho, né? Porque acham que não é bom que ele esteja só. E aí vão e tem outro filho para que os dois cresçam juntos. E foi assim na mente de Deus, né? Hoje eu quero ter uma família. Ele foi, preparou tudo, ele criou tudo. Ele criou o sol, dividiu os firmamentos entre céu e águas, e fez as terras, águas, animais, frutas de todos os tipos, animais de todas as espécies. E quando ele viu que tudo era bom, ele criou o homem. E aí quando ele olhou para o homem, ele viu que o homem era seu amigo. Ele, nossa, mas não é bom que o homem esteja só. E foi e criou a mulher, Eva, e esse foi o pensamento de Deus, né? A gente tem que pensar sempre assim, o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus, ele nos ama e que mesmo homem pecando, ele nunca desistiu de nós. Continuamos pecando, às vezes decepcionamos, mas ele nunca desiste da gente e isso começou com a criação, né? Então, todo mundo deve saber, né? Que o texto que fala da criação é Gênesis, mais especificamente assim, sobre os 7 dias, né? A semana de criação, vai ali todo o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 vai do versículo 1 até o 3. Então eu vou ler assim, mais por cima, né? Então, Deus disse assim, tá, vamos ter uma família. Então, deixa eu preparar o mundo para ele. O que é que Deus fez? No primeiro dia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a primeira coisa que Deus criou foi luz. Nossa, meus filhos precisam de luz, porque eles não podem viver nas trevas. Então, ele foi e fez a luz. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, a primeira coisa que Deus fez foi dividir. Nossa, meus filhos precisam de luz, então eu vou dividir aqui para ter dia e para ter noite. E aí, tá, vamos continuar. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então ele disse, poxa, então eu não pode ter só em si os céus, né? Tem que ter a parte de baixo também. E aí ele dividiu, fez os céus para ter noite e dia e fez as águas também. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez.
A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: Produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Aí continua um pouquinho aqui, mas Deus falou, né? Tá, meus filhos não podem viver na água, né? Então eu vou fazer terra para eles, vou fazer parte seca e ali eu vou colocar ervas e árvores frutíferas para eles se alimentarem. Então tudo Deus pensando na gente, né? Houve tarde de manhã o terceiro dia. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E aí Deus fala aqui sobre o que ele fez: o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Não, meus filhos não podem ficar de noite somente em trevas. Eu vou fazer a lua, né? Para iluminar eles ali. Houve tarde de manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então Deus fez animais ali para viverem conosco, né? Tanto nas águas, tanto nos céus. Houve tarde de manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Eu imagino assim, que Deus fez aqueles animais não para maltratar a gente, nem para perseguir, mas para serem nossos amigos, assim como temos os cachorrinhos. Deus fez ali os animais e se houvesse alguma necessidade alimentar, né? Mas de princípio eu acho que Deus não pensava muito nisso porque ele fez as árvores frutíferas, né? E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Então é o quê? Quando Deus viu que tudo era bom, você vê que Deus sempre repete. E viu que isso era bom. Ele disse: será que eu fiz tudo certo? Isso é bom para o meu filho, para minha família, né? Ele sempre repete isso. E ele viu que era bom. Então, quando ele viu que tudo era bom, ele, agora sim, deixa eu colocar minha família aqui, deixa eu colocar meu filho. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem-lhe domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, depois que Deus criou o homem, ele disse: então o homem vai comandar tudo, né? Eu fiz tudo pro homem. E ele ainda faz a mulher para fazer companhia, porque não é bom que o homem esteja só. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, tá vendo? Ele fala aqui que Deus ele ainda avisa, né? Eu preparei tudo para vocês, coloquei árvores frutíferas, dei os animais para vocês comandarem. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então, essa foi a criação aí, e no sétimo dia Deus descansa, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então é isso, gente. Quando a gente pensar no começo da humanidade, a gente sempre tem que pensar no amor de Deus. Que tudo Deus fez para o nosso bem, que Ele preparou tudo ali com amor. Ele sempre falava, nossa, e viu Deus que era bom. Ele pensava, será que isso é bom para o meu filho? Será que é o suficiente para ele, né? Então a gente tem que pensar assim, Deus, né? Às vezes a gente reclama de coisas tão simples, né? E se esquece que no princípio, Deus já pensava em nós, que Deus já pensava coisas para nós. E o homem, ele até cria teorias assim, sabe? A explosão do Big Bang e outras religiões também criam outras teorias para a criação do universo. Mas dá para imaginar uma forma mais perfeita de criação do mundo do que o amor de Deus por uma família, o interesse de Deus em ter uma família. Dá para imaginar uma forma mais perfeita, uma forma mais racional.
Porque racional é um mundo, né, que sempre tenta pensar de forma científica, mas dá pra pensar de uma forma mais perfeita, mais amorosa do que o amor de Deus por nós, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.